Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Estou de férias com a minha família aqui na praia de Itanhaém, né? De onde Deus preparou esses dias aqui para nós, através da minha irmã que nos abençoou, né? Hoje é dia 31 de dezembro de 2024, o último dia do ano, né? Eu sei que não foi um ano fácil para mim, eu também acho que para os irmãos não foi fácil, mas eu sei que até que o Senhor nos ajudou, tá bom? Como de costume, a gente vai estar orando e logo em seguida a gente vai estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor já está em Gênesis 21, o nascimento de Isaac, tá? Que diz assim: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente que você para falar aos nossos corações. No momento João 3,30. Desde já eu te agradeço, porque até que o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Eu te agradeço pelo último dia do ano, Senhor. Eu só tenho que te louvar e te engrandecer para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz aqui assim: o nascimento de Isaac, Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Ou seja, Deus tinha feito uma promessa. Sara e Abraão esperaram 25 anos essa promessa, né? E um ano antes, Deus falou assim para Abraão: Sara, sua esposa, terá um filho, né? E Sara riu, né? Ele falou assim: daqui um ano eu vou voltar. E Sara riu e ela disse que não riu, mas ela riu, né? A palavra disse que ela riu. Como assim? Eu com 90 anos vou ser mãe, 89 anos, né? E realmente, quando ela fez 90 anos, ela foi mãe. E ela lhe dizia assim: eu não tenho vigor, nem eu, nem Abraão. Como assim a gente vai ter filho, né? Mas diz aqui que o Senhor visitou a Sara. Deus visitou a Sara, Deus visitou Abraão, e ambos tiveram desejo e tiveram relações sexuais, e ambos, né, coabitaram. E diz assim no 2: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe dito. É o tempo que Deus tinha lhe dito, daqui um ano, né? E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Então Deus já tinha falado para Abraão que o nome do filho seria Isaque, tá bom? Seria o cumprimento da promessa, depois de 25 anos, né? Então assim, não foi uma promessa fácil. E às vezes a gente fala assim: Abraão é o pai da fé. Mas Abraão, ele teve lutas, teve dificuldades, angústia, tristeza, desconfiança, como eu e você. Mas pela fé, né? Ele continuou indo. Pecando, errando, sim, né? A gente sabe que ele falhou ali. Quando Deus falou, ele achou que era o servo Eliezer. Depois ele dormiu com Agar, teve Ismael. Mas ele estava debaixo de uma promessa, né? Eu e você também, nós somos diferentes. Muitas vezes nós falhamos, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que vai te dar, ele vai te dar, no nome de Jesus. E assim estaremos nós buscando ao Senhor. E diz assim: e Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. No 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, quando Isaque nasceu, Abraão tinha o quê? 100 anos, né? 100 anos é 100 anos. Então, uma pessoa ter um filho com 100 anos é um milagre que só Deus pode fazer, né? Uma mulher ter um filho com 90 anos também é um milagre que só Deus pode fazer. E diz aqui no 6: e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então, ela estava alegre, estava feliz, sorridente, porque ela estava segurando um filho, ela estava amamentando, ela estava vivendo uma promessa aos 90 anos, que o normal, o natural, seria uma mulher de 20, de 30, 40 anos, né? E Sara, com 90 anos, estava vivendo esse momento único da maternidade, né? Então a gente vê o cuidado de Deus para com Sara. E no 7 disse mais: quem diria
a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele deu um filho na velhice, né? Sara, ela estava amamentando, né? Sara estava ali no momento da... o hormônios dela tava ali... Igreja, não dá nem pra gente conseguir de mensurar esse milagre, né? Uma mulher de 100 anos, de 90 anos, dando pomar a um filho, né? Isso é coisa para Deus mesmo na sua velhice, né? Mostrando que Deus, ele vai na contramão do mundo. Se a ciência diz que uma mulher de 70 anos não ovula mais, de 50, de 70, 60, né? Quanto mais uma mulher de 90, né? Fica constatado nos dias hoje atuais que Deus é um Deus de milagre. Ok? Que com 90 anos, Sara ainda amamentou. Oxitocina dela, né? O hormônio. Ela estava ali amamentando, colocando o filho nos seus seios ali e tomando e amamentando. Gente, que coisa linda, né? Isso é coisa para Deus. E aí, muito linda essa fala aqui no 7. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele deu um filho na velhice. Oh Deus, tu és maravilhoso, né? Vamos continuar. No 8, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. Então Abraão cresce, Isaac cresce e Abraão faz um banquete para desmamá-lo. Era um costume daquela época, tá? Quando a criança saía da amamentação, ela, né, se tornava um menino. Não era mais um bebê, uma criança, né? Então eles faziam um banquete ali de agradecimento para agradecer, né? Porque o menino cresceu, ele já não era tão dependente mais. E Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado, no 9. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então Ismael estava zombando de Isaac e Sara não gostou. E disse no 10, Sara disse a Abraão, tá? Deita fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho com Isaac. Então ela falou assim, olha, pega Ismael e Agar, a sua mãe, e manda embora, porque Ismael não vai herdar junto com Isaac. Eu não quero que meu filho, né? Mas por quê? Sara, ela sabia que ela estava debaixo de uma promessa, e Deus falou que o filho da promessa era quem? Isaac, né? Teve uma parte que Abraão fala assim, que deixasse, né, Ismael como filho da promessa. Ele falou assim, não, o filho da promessa não é Ismael. O filho da promessa vai nascer, que é Isaac, né? Então, Deus, ele tinha feito a promessa. E diz assim no 11, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho Ismael. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do teu filho, desta serva, farei uma nação, porquanto é tua semente. Então Deus falou assim, ó, o que Sara tá fazendo, não tenha maus aos teus olhos, porque assim, de Isaac eu vou fazer uma nação, mas de Ismael também. Por quê? Porque Ismael é tua semente. E Deus havia feito uma promessa para Abraão, falando que a descendência dele seria como a areia do mar, né? Ontem eu estava na praia, eu pegava areia assim, a gente não consegue nem contar um punhado de areia do mar, então é muito grande a descendência de Abraão. Então a gente vê este milagre, né, de Deus sobre a vida dele. Então, a gente vê o que acontece, né? Vamos continuar. Mas também o filho dessa serva faria uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Então, ele dá uma água para ela e o pão e despede. E sai ela e Ismael ao deserto no odre, com um odre de água ali errante, sem direção, tá? No 15, consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ou seja, chegou um determinado momento que não tinha mais pão, que não tinha mais água. Ou seja, para Agar era o fim, tá? Para mim, para você,
Quantas vezes a nossa vida é o fim, acabou. E ali, nesse momento, né, diz assim no 16, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de ar, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ou seja, ela como mãe, viu seu filho com fome, com sede, cansado, com certeza estava desnutrido, né, no deserto ali andando, no deserto de Berseba. Pensa, o sol ardente, escaldante de dia, à noite aquele frio. E ali de repente acaba a água e o pão. E ela não quer ver seu filho morrer. Mesmo sabendo que ela estava debaixo de uma promessa, mesmo sabendo que Deus já havia falado dela dessa promessa. Igreja, mas tem momentos da nossa vida que a gente passa no deserto que a gente não consegue lembrar da promessa de Deus, tá? Ai, não, a questão é que tem deserto que é escaldante de dia e frio à noite que a gente não consegue lembrar da promessa. É o fim, igreja. E com ela não foi diferente, tá? E diz assim que no 17, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está, né? Então assim, Agar desesperada, chorando porque largou o filho para morrer. E o filho ali desesperado porque estava para morrer. Então, igreja, às vezes a gente lê, mas quando a gente entra na história, a gente fica imaginando essa criança, esse adolescente chorando de fome e de sede, tá? No deserto escaldante de Berseba. Então não é fácil. Em situações que nossos filhos choram e que a gente chora e é só Deus para ouvir. Tem situações na minha na sua vida que é só Deus para fazer. E detalhe, e diz assim, no 17, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu. Ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar onde está. Erga-te, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E aí Deus reafirma a promessa. Pega, o rapaz deveria estar totalmente desnutrido, cansado, desgastado. Ergue-te, levanta o moço, né, e pega-o pela mão. Então, o filho dela deveria estar totalmente debilitado. Pensa a situação que Agar viveu no deserto com Ismael. Não é algo fácil, igreja, tá? Tem momentos que a gente passa com nossos filhos que é um deserto que só Deus para nos dar força. A gente não entende por que passamos, mas muitas vezes passamos, tá? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E aí, quando ela abriu os olhos, ela viu um poço d'água, foi lá, né? E ela deu para Ismael beber. E era, diz assim, no 20, e era Deus com o moço que crescia e habitou no deserto e foi frecheiro. Então, daí não conta a história como foi, que eles se estabeleceram no deserto, mas sabe que logo em seguida já pula. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Então, Deus era com Ismael, tá? E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, Ismael, né, ficou ali no deserto de Parã, tá? Mas a gente sabe que estava debaixo de uma promessa, porque no 21, 13 diz assim, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Igreja, até a promessa vir, tem dor, tem choro, tem deserto. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, que coisa é essa, né? A gente passa por toda essa situação e não é fácil, não é brinquedo não. E Abimeleque faz um pacto com Abraão, vamos prosseguir. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque havia tomado por fora, tá? Então, estão falando de um poço. Então, Abimeleque fala, Abraão, jura, você não vai mentir, porque Abraão já havia mentido sobre Sarai, lembra? Falando que Sarai era sua irmã, e por isso Deus disse que ia ferir Abimeleque, e Deus acabou deixando toda a família de Abimeleque estéril, tá? A gente viu isso no 18 não, no 20, tá? No capítulo 20, aonde por causa de Abraão,
Não, no 20 não. Deixa eu ver. É no 20 mesmo, que Abraão nega que Sara é sua irmã e Deus acaba pegando Abimeleque, tá bom? Onde Deus fala que Abraão é profeta e iria orar por ele. Então a gente vê que Abimeleque falou: nossa, você não vai mentir pra mim, você já mentiu uma vez, então você jura. Aí no 26, então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje, né? Eu não ouvi nada, eu nem sei. Abimeleque falando para Abraão, né? E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Então eles tinham isso, né, de troca de animais, para dizer assim: estou afirmando, né, estou jurando, estou confirmando esse concerto contigo. E aí diz assim no 18: pois Abraão, porém, a parte 7 cordeiros do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunha que eu cavei este poço. Então, assim, este poço aqui é testemunha que eu cavei. Então, a gente vai fazer um concerto. No 31, por isso se chamou aquele lugar Berseba, enquanto ambos juraram ali. E aí, no 32, assim fizeram o concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus dias. A gente está falando de um deserto, é o mesmo deserto que Agar andou errantemente, tá? Então eles fizeram um concerto nesse deserto. Abraão estava meio sem credibilidade com Abimeleque devido ao que ele havia feito, né? Mas ele sabia que Deus, ele era com Abraão, tá? Abimeleque sabia. Mesmo Abraão errando, Abimeleque sabia que Deus era com ele, porque ele fala aqui no 22 assim, no começo, né? E aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, o príncipe dos exércitos, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Ou seja, Abraão era um homem de Deus, porque Deus havia escolhido, havia chamado, e Abimeleque reconhecia esse chamado sobre a vida dele, né? Então, igreja, Deus, as pessoas muitas vezes reconhecem o chamado de Deus na minha e na sua vida, né? A gente erra, a gente falha, mas Deus é comigo, Deus é contigo. E a gente tem que se levantar e reconhecer o nosso erro e prosseguir, tá? Porque às vezes o inimigo, ele quer manchar a imagem de Deus através da minha e da sua vida. Por quê? Né? Porque eu e você somos imagem, semelhança de Deus. Mas também a gente é descendência de quem? De Adão, o homem caído, tá bom? Ainda tem esse pecado, porque Adão foi a imagem perfeita e semelhança de Deus. Depois de que Adão caiu, né? Nós passamos, mas o diabo, ele tem ódio, ele tem raiva, ainda mais porque na cruz, Jesus, né, foi moído por mim e por você. Então a gente tem que entender que nós temos o quê? Nós temos que ter princípios morais para nos arrepender e reconhecer os nossos erros, para que Deus, ele possa fazer o quê? Justificar a minha vida e a sua, amém? Que Deus abençoe você, que você venha ter o último dia de ano abençoado, que você venha ter uma virada abençoada de ano de 2024 para 2025 junto com a sua família, né? Em paz. É o que o Momento João 3:30 deseja para você e toda a sua família. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Foram 361 dias até que ajudou o Senhor. E amanhã, dia 1º de janeiro de 2025, faz um ano do canal, né? Vai fazer um ano que o Senhor me presenteou. Eu quero que presenteou vocês também. O canal João 3:30, onde tem sido bênção nas nossas vidas. Na minha, né? Principalmente. Primeiro começa comigo, depois para você. Eu falo na bênção porque, assim, só de meditar na palavra é uma bênção do Senhor. Deus abençoe, fica na paz. Tenha uma terça-feira abençoada aí, né? Fazendo a sua ceia junto com a sua família. O último dia do ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ficam na paz. Deus abençoe. E um feliz 2025.